Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nesta aula vou falar sobre as escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos falar da escala Celsius? A escala de temperatura adotada pela maioria dos países é a escala Celsius, construída em 1742 por Anders Celsius. A escala adota para o ponto de fusão do gelo o valor 0. E para o ponto de ebulição da água sob pressão normal, o valor 100. O intervalo obtido entre os dois pontos fixos é dividido em 100 partes iguais. Cada parte corresponde à unidade da escala denominada grau Celsius. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi construída em 1727 por Daniel Fahrenheit. Ao projetar na escala Fahrenheit os pontos fixos escolhidos por Celsius, obtemos os seguintes valores: 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão de gelo e 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição da água. Assim, na escala Fahrenheit, o intervalo entre esses dois pontos fixos é dividido em 180 partes. Cada parte corresponde à unidade da escala denominada grau Fahrenheit. Escala Celsius. A conversão de temperaturas entre as escalas é feita por meio da comparação dos segmentos da coluna de mercúrio, que corresponde ao mesmo estado térmico independente da escala utilizada. Então agora nós temos as duas escalas Celsius e Fahrenheit. Essa equação utilizada quando queremos comparar somente as variações de temperatura. Então aí é variação de temperatura. Então a variação da temperatura, que é o delta temperatura em graus Celsius sobre 100, é igual à variação da temperatura em grau Fahrenheit sobre 80. Sobre 100 porque são 100 divisões. Na escala Celsius, 180 porque são 180 divisões na escala Fahrenheit. Aí nós simplificamos por 20. 100 dividido por 20 dá 5 e 180 dividido por 20 dá 9. Então a variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em grau Fahrenheit dividido por 9. Essa equação nos fornece diretamente a conversão das temperaturas nas escalas Celsius e Fahrenheit. Essa equação, né? Então é a temperatura em graus Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual à temperatura em grau Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. Ok? Bom, 100 menos 0 vai dar 100, e 212 menos 32 dá 180. Então, simplificando aí o 100 e o 180 por 20, nós temos os denominadores 5 e 9. Mas da onde saiu, né, esse TC menos 0, esse TF menos 32, esse 100 menos 0 e esse 212 menos 32? Nós fizemos a variação. Então nós pegamos um ponto qualquer, né? Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, 20 graus Celsius, né? Vou chamar ele de T, né? Então eu fiz T menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a TF menos 32, dividido por 212 menos 32. Então eu pego um ponto qualquer, uma temperatura qualquer, e vou subtrair pelo ponto de fusão da água com gelo, ok? E vou dividir pela subtração do ponto de ebulição pelo ponto de fusão, ok? Nas duas frações. Bom, vamos aí. Então aqui eu tenho vamos calcular aqui a variação dessas duas temperaturas, de 0 a 20 graus e de 32 a 68 graus. Né? Então, de 0 a 20 graus, a variação em graus Celsius é 20. 20 menos 0 dá 20, né? Ok? Bom, e vamos achar a variação da temperatura, que vai ser aqui 68 menos 32, vai dar 32 graus Fahrenheit. Mas vamos resolvendo essa equação, e eu acho aí 36 graus Fahrenheit. Agora vamos fazer a conversão de temperatura. Vamos ver se 20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. Eu vou substituir a temperatura aí por 20, né? Vou resolver a equação.
para achar a temperatura em grau Fahrenheit, que vai ser 68 graus Fahrenheit. Ok? Bom. E a escala Kelvin? Que é a escala absoluta, né? William Thomson, homenageado com o título de 9 Kelvin, estudou o comportamento dos gases. Kelvin atribuiu o valor zero de sua escala, ou seja, 0 Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto. Pela própria definição, uma variação de x unidade na escala Kelvin corresponde à variação de x unidade na escala Celsius. A escala Kelvin também é dividida em 100 partes, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Assim, qualquer variação de temperatura é representada pelo mesmo valor na escala Celsius e Kelvin. Ok? Então a variação é a mesma. Se variar 10 na escala Celsius, vai variar 10 na escala Kelvin. Ok? Bom, desta forma, podemos concluir que sobre pressão atmosférica normal, o ponto de fusão da água na escala Kelvin é 273,15 kelvins. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição da água na escala Kelvin é 273,15 kelvins. O ponto de ebulição é a temperatura em que a substância líquida passa para o estado gasoso. Finalmente, podemos relacionar as três escalas mais utilizadas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, a temperatura em graus Celsius sobre 100 vai ser igual à temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 80, que é igual à temperatura Kelvin menos 273,15 sobre 100. Simplificando, eu tenho essas três frações aí, simplificando os denominadores por 20. E se considerarmos apenas variações de temperatura, nós temos aí, a variação da temperatura em grau Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em grau Fahrenheit dividido por 9, que é igual à variação da temperatura Kelvin dividido por 5, que é a mesma variação da temperatura em grau Celsius. Vamos fazer nos exercícios? Ao medir a temperatura de um mesmo ambiente com dois termômetros, um calibrado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, uma pessoa observa que eles apresentam a mesma leitura. Qual é essa temperatura? Então, para se fazer a conversão da temperatura de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, nós usamos essa expressão matemática. Como ele fala que as temperaturas são iguais, ou eu posso substituir TC por TF ou TF por TC. Então eu optei por substituir TF por TC, porque são iguais, TC é igual a TF, virou uma equação do primeiro grau com duas variáveis, resolvendo essa equação, vamos passar o 9 multiplicando para o primeiro membro e o 5 multiplicando para o segundo membro. Aplicando aqui a propriedade distributiva, vai ficar 5t menos 5 vezes 32, que vai dar menos 160. Vamos resolver essa equação para achar o valor da temperatura, que é igual a menos 40 graus Celsius. Ou seja, menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit. Um pesquisador dispõe de um termômetro C de alta pressão calibrado na escala Celsius e um termômetro F defeituoso calibrado na escala Fahrenheit. Para o ponto de gelo, o termômetro F assinala 30 graus Fahrenheit e quando o termômetro C indica 40 graus Celsius, o F indica 106 graus Fahrenheit. O ponto de vapor no termômetro F corresponde a... Então nós vamos aí fazer aí a modelagem matemática dessa questão. Ok? Então vamos montar a nossa equação. Vai ficar TF menos 30 dividido por 106 menos 30. Vai ser igual a 100 menos 0 dividido por 40 menos 0. Ou seja, o pedaço maior, a medida do pedaço maior dividido pela medida do pedaço menor vai ser igual à medida do pedaço maior dividido pela medida do pedaço menor. Ok? Porque são segmentos aqui, com a mesma medida, tanto o maior como o menor. Virou uma equação do primeiro grau com a variável TF,
106 menos 30 dá 76, 100 menos 0, 100, 40 menos 0, 40. 100, vamos simplificar aí o 100 e o 40, ok? Por 20, vai ficar 5 sobre 2. Passando aí o 76 multiplicando, 76 dividido por 2 dá 38, vezes 5, 190. 190 mais 30 dá dá 220 graus Fahrenheit. Bom, vamos fazer o terceiro exercício. Uma das exigências feitas pelo Reino Unido, por ocasião da formação da União Europeia, foi a adoção do sistema internacional em suas unidades. Temporariamente, convive no Reino Unido o sistema antigo e o SI. Há séculos acostumados com seu sistema de unidade, os ingleses irão paulatinamente absorvendo o SI e em breve, provavelmente, a escala Fahrenheit deixará de existir. Talvez um dia fiquemos somente com a escala Kelvin, a verdadeira escala de temperaturas. Imagine sua mãe dizendo: leve um agasalho, pois a temperatura está muito baixa. A TV anunciou 280 kelvins. Converta esse valor para as escalas Celsius e Fahrenheit. Vamos lá. Então, a conversão, né, de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, perdão, né, é essa fórmula. A temperatura em graus Celsius vai ser igual à temperatura Kelvin menos 273,15. Substituindo, eu tenho a temperatura Celsius 6,85 graus. E vamos fazer a conversão, né, da temperatura para grau Fahrenheit. Posso usar a fórmula da grau Celsius, né, que também é a mesma, né, da Kelvin. Substituindo a temperatura Celsius que eu achei, eu vou achar a temperatura em grau Fahrenheit, substituindo a temperatura em grau Celsius, tá? Então, 44,33 graus Fahrenheit. Vamos ao quarto. Um corpo é aquecido desde 27 graus até 127 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura sofrida por esse corpo nas três escalas, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. A variação em Celsius é só subtrair a menor pela menor, vai dar 100 graus. A variação, para se achar a variação em graus Fahrenheit, vamos usar essa fórmula. Substituímos a variação que temos. 100 dividido por 5 dá 20. Não fiz direto, mas deveria, né? 100 dividido por 5 dá... Não fiz direto, né? Então vamos lá. 100 dividido por 5 dá 20, mas eu não fiz assim, então vamos lá. Passei o 9 multiplicando. Multipliquei 9 por 100. Dividido por 5 dá 180. Se eu fizesse daquele jeito, 100 dividido por 20 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. Vezes 9, 180. Bom, a variação em grau Fahrenheit é 180. Em Kelvin, né? 180 graus Fahrenheit, né? E em Kelvin é igual a de graus Celsius, né? O que vai ser aí 100 kelvins. Quinto exercício, o álcool, o etanol, possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius e o ponto de ebulição igual a 78, graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido, passando para as escalas Kelvin e Fahrenheit. O ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são respectivamente iguais. Vamos lá. Então, a temperatura Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15. E a temperatura Fahrenheit vai ser igual a 9 vezes a temperatura em graus Celsius sobre 5 mais 32. Então, passando para a Kelvin, dá 159,05 kelvins. Ok? Então, a temperatura Kelvin, lá eu achei o ponto de fusão. Agora o ponto de ebulição vai dar 351,65 kelvins. Vamos agora achar o ponto de fusão para a temperatura Fahrenheit, grau Fahrenheit. Vai dar menos 173,38 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição, 173,30 graus Fahrenheit. Ok? Então perceba aí que eu substituí os valores, né, em Celsius, que eu pintei de verde. Ok? Vamos ao sexto. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido.
a leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em graus Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? Então, essa é a expressão matemática que representa a transformação das temperaturas grau Celsius e grau Fahrenheit. Eu vou substituir TF por TC mais 100, porque é o que diz o texto, né? Porque a temperatura grau Fahrenheit supera 100 graus, 100 unidades. Então, TF é igual a TC mais 100. Virou uma equação do primeiro grau com uma variável, a variável TC. Okay? Vamos resolver essa equação, né? Passa aí o 9 multiplicando para um lado, 5 multiplicando para o outro. Aqui ó, aplica a propriedade distributiva, né? 5 vezes TC dá 5TC, 5 vezes 68 dá 340, 9TC menos 5TC dá 340, 4TC igual a 340, TC vai ser igual a 85 graus Celsius. E a temperatura Fahrenheit vai ser 185 graus Fahrenheit, porque ela supera a temperatura em graus Celsius em 100. Vamos ao sétimo exercício. Numa escala de temperaturas, A, o ponto do gelo equivale a menos 10 graus A, o vapor a 40 graus A. Se uma temperatura for indicada no termômetro em graus Celsius pelo valor 2 graus Celsius, que valor será indicado para o outro termômetro graduado na escala A? Então vamos fazer os dois termômetros aí, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada um e a temperatura A, que eu não sei. Vamos de novo, vai ser TA menos 10, dividido por 40 menos 10, igual a 2 menos 0, dividido por 100 menos 0. Então, a medida do segmento menor sobre a medida do segmento maior é igual à medida do segmento menor sobre a medida do segmento maior. Virou uma equação onde a variável é TA. Resolvendo a equação, eu vou achar aí menos 9 graus A. Ou seja, 2 graus Celsius equivale a menos 9 graus A. Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.